cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emanuel. 55. Assim falou Jesus. Disse o Mestre: buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Proclamou Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensina um mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o Mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, de algum modo, à pulga que desejasse reter um cão para si só. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o homem. A pessoa de juízo só come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Ensina um mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo o relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você, deliberadamente, com uma lata de lixo. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. André Luiz. 56. Por amor à criança. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhos das outras. Peçamos às ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidos pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando, por vidraças faustosas, a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem, estremunhadas, na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada, através dos molambos com que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres quais pequenas alimares constantemente batidas pelas varas da injúria, e por aquelas outras que caíram, desorientadas, nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e indiferença, entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inolvidável do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Emanuel. 57. Caridade e você. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo, entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não vejamos. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico,
Em breve tempo o agasalho devido a ele será mais rico. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos, por nós, quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. André Luiz. 58. Seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições, em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico, sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo. Não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é um caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Cair Bachutel. 59. Renúncia. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova, e ajuda a teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentires o coração com o teu coração na senda redentora, e ajuda a teus filhos. Se teus amigos não conseguem, ainda, perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda a teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco, até o fim dos séculos. Emmanuel. 60. Vozes do Evangelho. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro. Vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes 7. Fuja da impertinência. Não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Não se irrite.
Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muitos se amarem. Não pressione ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renúncia em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. André Luiz. 61. Encontro marcado. Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina: estarei convosco até ao fim dos séculos. Acendeu-se-lhe a esperança na alma. E, certa manhã, partiu à procura do Mestre, a feição da corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé aí brilhava entre cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o divino amigo. Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro, no verbo daqueles que sobraçavam dourados livros, não lhe anotou a presença. Na jornada exaustiva, gastou as horas. Em vão, atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Descia, gélida, à noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus, diante dele, e, fremente, bradou: Mestre! Mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe espongia toda a chaga de angústia, e falou, compassivo: realmente, filho meu, estarei com todos e em toda parte, até ao fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debaúde, tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina, espessa das lágrimas a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino, mas, na acústica do próprio ser, ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis: toda vez que amparardes um desses pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. Meme. 62. Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão, a instalar entrechoques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém, hoje, suscitará o mal para nós, amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia, erro de outrem reclama a clemência nossa. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer, porque o retorno à tarefa é consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, amostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos solicitam-lhe amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta. O pintor, consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. 63. Moeda e moenda. Moeda é peça que representa dinheiro. Moenda é peça que moe alguma coisa. Moeda é força que valoriza.
Moeda é força que transforma. Moeda é finança. Moeda é ação. Moeda é possibilidade. Moeda é suor. Moeda é recurso. Moeda é utensílio. A moeda apoia. A moeda depura. A moeda abona. A moeda prepara. Moeda parada é promessa estanque. Moeda inerte é instrumento inútil. Francisco Cândido Xavier Valdo Vieira, O Espírito da Verdade 136. Moeda mal dirigida traz sofrimento. Moeda mal governada gera desastre. Movimente a moeda nas boas obras e melhorará a sua vida. Acione a moeda no serviço e terá mesa farta. A moeda é a moeda de seu caminho. Lance hoje a sua moeda, na moeda do bem, praticando seus ideais de trabalho e progresso, educação e caridade, e encontrará você amanhã preciosas colheitas de simpatia e cooperação, alegria e luz. Hilário Silva. 64. O primeiro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo. Jesus, Mateus, 20, 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida enfrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que evocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossigarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje, para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando, instantaneamente, a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime, esbarra, em breve tempo, com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis, na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos antiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real, no caminho da vida, não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. Renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. 65. Jesus sabe. Disseste não ajudo, porque esse homem é pervertido de outra feita, afirmaste não auxilio, que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, que Jesus, antes, lhes viu falta e nem por isso lhes cortou o ensejo necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal, emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Diante desse ou daquele acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Faze o bem que puderes e, entregando à justiça a harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade onde a vida padece o insulto da escuridão. Meme. 66.
com você mesmo. Meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que você já pensou nas facilidades em suas mãos? Observemos, você concorre, em tempo determinado, para exonerar-se da multa legal, com expressiva taxa de consumo de luz e força elétricas. Todavia, a usina solar que lhe fornece claridade, calor e vida, nem é assinalada comumente pela sua memória. Você salda, periodicamente, largas contas relativas ao gasto de água encanada. No entanto, nem se lembra da gratuidade da água das chuvas e das fontes enriquecer-lhe os dias. Você estipendia na feira, com apreciáveis somas, todo gênero alimentício que lhe atenda ao paladar. Contudo, o oxigênio, elemento mais importante a sustentar-lhe o organismo, é utilizado em seu sangue sem pesar-lhe no orçamento com qualquer preocupação. Você resgata com a loja novos débitos, cada vez que renova o guarda-roupa, e, apesar disso, nunca inventariou os bens que deve ao corpo de carne a resguardar-lhe o espírito. Você remunera o profissional especializado pela adaptação de um só dente artificial. Entretanto, nada despendeu para obter a dentadura natural completa. Você compra dragé medicamentosa para leve dor de cabeça. Todavia, recebe de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. Você gasta quantias inestimáveis para assistir a esse ou aquele espetáculo esportivo ou a exibição de um filme. Contudo, guarda sem sacrifício alguma possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. Você paga para ouvir simples melodia de um conjunto orquestral. No entanto, ouve diariamente a divina música da natureza, sem consumir vintém. Você desembolsa importâncias enormes para adquirir passagens e indenizar hospedarias, sempre que se desloca de casa. Não obstante, passa-lhe despercebido o prêmio vultoso que recebeu com o próprio ingresso na romagem terrestre. Não desespere nem se lastime. Atendamos à realidade, compreendendo que a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos da vida erguer-se, a cada momento, por sinfonia maravilhosa. André Luiz. 67. Mediunidade Jesus. Quem hoje ironiza a mediunidade, em nome do Cristo, esquece-se, naturalmente, de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar água em vinho, nas bodas de Caná, honorificando-a, nas atividades de cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencanados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes, no cimo do Tabor, e elevando-a sempre, no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para turbar faminto ou apaziguando as forças da natureza. E, confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece, ele mesmo, ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes, na praça pública, para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar, a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas, sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana. Porquanto os talentos medianímicos estiveram,
incessantemente, nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado, por todos nós, como sendo o excelso médium de Deus. Eurípedes Barçanufo. 68. Provas decisivas. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te, sem reação construtiva, ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram, nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não observemos, Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernard Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou, em certo momento, a queimar a mobília da própria casa, a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria, que se achou, um dia, a incendiar um teatro, tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos, todavia, nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico, no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu, por mais de uma década, insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos, contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingos Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome, na flagelação da cegueira, todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e, não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra, em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde, a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Lameira de Andrade. 69. Riqueza e felicidade. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública que, muitas vezes, não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade e, usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Emmanuel. 70. Na tarefa de ajudar. Auxilie a quem lhe procura a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados,
porém não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre a mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste, com justiça, o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que lhe estejam próximos. Todavia, esforce-se por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com o livro nobre. Seja o intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar, aos que se beneficiam materialmente, a se beneficiarem, do ponto de vista moral. Nas visitas de socorro evangélico, solidariedade humana dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência, tanto quanto lhe seja possível, em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. André Luiz. 71. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus, que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se ao luz celeste ao olhar do próprio amor que te ergue, as ocultas. E o ar que respiras é assim como o sopro da tenura de alguém, a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública, aos teus pés, a feição de amistoso convite, a água pura está pronta a mitigar-te a sede, o livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto, pendendo da árvore, roga, humilde, que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te, onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia e que essa divina sinfonia pede que lhe des também tua nota. Meme. 72. Sem idolatria. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, 1. Coríntios, 10, 7. Núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas, estranha religião, têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes, ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Urge, desse modo, compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à iconoclastia e à violência, no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias, de modo a servirmos na libertação mental dos outros na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamentos, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração indébita, em todas as circunstâncias, devendo-se exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Assim, proscreve de teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno de objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vem cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito, através da legítima confiança. Recebemos hoje a incumbência de aplicar, na edificação do bem desinteressado, o tempo e a energia que desperdiçávamos, outrora, à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso, no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Emmanuel.
73. Se você pensar. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais, no entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave, contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe à oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa, entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará, incontinenti, as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas, mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes, em favor do próximo, no entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente, para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Diz você que as suas necessidades são invencíveis, contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência, em razão de velha enxaqueca, contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui, cada dia, para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. André Luiz. 74. Que ovelha somos? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus. João, 10, 14. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira, que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas. Descobre as indiferentes. Nomeia as retardatárias. Registra as que lideram. Classifica a lã que vem a produzir. Tudo faz, em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos. Respeitam-lhe os sinais. Acatam-lhe as ordens. Reconhecem-lhe o poder diretivo, sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes. Acalma as impetuosas. Fortalece as mais fracas. Apoia as mais responsáveis. Sopesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações. Reverenciam a excelência do seu amor. Confiam serenamente em sua misericórdia. Esposam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-o, nos quadros da vida, por intermediário do Pai Celso. Desse modo, cabe-nos atender a um chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida, no mundo, com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos, que ovelhas somos. E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos a sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel. 75. Prece dos Filhos. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá, em laura fulgurante de redenção, as trevas dos nossos erros, que sois a justiça nos justos, a santidade nos santos, a sabedoria nos sábios, a pureza nos puros, a humildade nos humildes, a bondade nos bons, a virtude nos virtuosos, a vitória nos triunfadores do bem e a fidelidade nas almas fiéis,
derramai a benção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra, em que se acumulam as vibrações letíferas de nossas malquerenças e o fumo empestado de nossos desesperos, convertidos na miséria e no ódio que se voltam, constantes, contra nós, da caliça do tempo. Fazei, Senhor, que se nos dobrem as cervizes sobre os campos do planeta que semeastes de fontes e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e loirejastes de frutos, e se nos acomode o pensamento na oração, olvidando, por um momento só, a lei de Caim, ao que temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares e escolas, e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações. E permiti, ó Deus da liberalidade infinita, que irmanados no santuário doméstico possamos, aclarando o futuro, louvar-nos o nome inefável, reconhecidos e reverentes, por haverdes concedido às nossas deserções e às nossas calamidades a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Rui. 76. Letreiros vivos. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana surge o roteiro humano que você representa para os outros. Os traços do semblante pintam-lhe o clima interior. Os seus objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. A ordem dos seus afazeres indica-lhe o grau de disciplina. O cumprimento das suas obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos seus vizinhos, para com a sua pessoa, qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. O diapasão da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configuram-lhe o senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente de suas possíveis relações com a vaidade. O seu presente diz, para todos, o que você foi no passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erro. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações disseca, à vista de todos, a fibra da sua vontade. Todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe as mensagens inarticuladas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou mal. André Luiz. 77. Perdoa e serve. Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz, procurando ferir-te. Mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha a sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que, dentro de breves dias, possivelmente buscará, em vão, esconder os sucos das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te, para cair, em breve tempo, sob o golpe da morte. Perdoa tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando o entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Meme. 78. Na exaltação do amor. A folha ressequida que cai, anônima, do pedúnculo em que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus em a natureza. Poder que é força, vida e amor. Quem a recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo os ditames pré-estabelecidos pelas leis gerais do universo, para o seio fecundante da terra,
que a transforma em novo elemento no laboratório da incessante renovação. Assim também se movem as criaturas e os destinos. A folha cai. Os mundos caminham. O homem evolve. Brilha o sol, naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. Avança o vento, sem esforço, nutrindo a euforia das plantas. Em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive respira. Quem trabalha progride. Quem sabe percebe. Quem ama respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Lembre-se que na vanguarda há mais amplo local para sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor, onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução, amando onde esteja. Atenda ao semelhante, amando com alegria. Satisfará, em tudo, a você mesmo, amando sempre. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso, porque o amor é Deus em tudo. Viva, assim, a vida, amando-a para entendê-la. Viver e amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só, a vida eterna. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno, querer com exclusivismo tonteante a contemplar situações e circunstâncias com apriorismos que geram a enfermidade e a morte. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Só vive realmente quem ama. Só ama efetivamente quem age para o bem de todos. Só age, sem dúvida, para o bem de todos, quem compreende que o amor é a base da própria vida. Fora dessa verdade, há também movimento e ação de sombra que tornará fatalmente a luz em ciclos determinados de choro, provação e martírio. Nada novo, sempre a lei, que funciona compassiva, mas inexorável, restituindo a cada sementeira a colheita certa. Comande a embarcação de seu destino e não atribua a outrem os erros que as suas mãos venham a cometer. De você mesmo depende a própria viagem. Instrua você, sem procurar encobrir, ante a própria consciência, as faltas que lhe arrojam a alma ao desencanto ou ao agravo das próprias necessidades do espírito. Ainda que a noite lhe envolva o passo, a lente, no imo do ser, o dia eterno da fé. Não se confie ao sabor da invigilância, para que a invigilância não lhe arraste a existência ao sabor do sofrimento. Antes de nós, o universo era o santuário da glória divina. Lembremo-nos, pois, de que Deus nos criou para acrescentar-lhe a grandeza. Não lhe diminuamos o esplendor, cultivando a treva. Enganaremos a forma. Jamais enganaremos a vida que palpita, triunfante, em nós mesmos. Aprenda a buscar aquilo de que você carece no próprio aperfeiçoamento, antes que alguém lhe ensine a preço de aflição. Busque o roteiro exato, antes que outros se lhe ofereçam, no dia de sua perturbação, para guiar de sua dor. Força é poder. Ideia é força. Mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Ame o caminho. Caminhe e vença. Anote hoje os seus movimentos, no ritmo do trabalho e da oração, e o amanhã surgirá com brilho sempre novo. Sorria para os lances mais difíceis da estrada e os panoramas próximos e remotos descerrar-se-ão sorrindo a sua alma. Não pare senão para refazer o fôlego atormentado. Mais além, é a estrada de destino. Não escute o murmúrio das sombras senão para socorrer as vítimas do mal, a fim de que os gemidos enganadores do nevoeiro não lhe anestesiem um pulso de elevação. A fraternidade ser-lhe-á anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Cante o poema da caridade, seja onde for, e as criaturas irmãs, ainda mesmo quando algemadas ao crime, responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Guarde compaixão e a paz ser-lhe-á doce prêmio. Exemplifique a fé que lhe honra a inteligência e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Amanheça todo dia no serviço que lhe compete e o dever retamente cumprido manterá você, invariavelmente, na manhã luminosa da vida. Antes de amparar a você, ampare aqueles que,
desde muito, suspiram pela migalha de seu amparo. Antes de nossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Seja para você a justiça que observe e corrige, seja para o irmão de jornada a bondade que ajuda e absolve sempre. Sobretudo, guarde a certeza de que o amor se moldura na humildade que nunca fere. Coloque você em último lugar e a vida encarregar-se-á de sua própria defesa em qualquer parte. Ainda mesmo com sacrifício, sob chuvas de fel e gritos de calúnia, renda diariamente seu culto ao amor, e o amor na própria vida brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a glória sem fim. André Luiz. 79. Benefício oculto. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita, é a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mútuo às necessidades do sentimento, na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas como o fogo da imprevidência. Se perceberes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta de auxílio, e se presenciaste a queda de alguém, no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a benção da prece, e se o próximo surge desorientado e infeliz, em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a tornar-se crônica com o tempo. Distribui, desse modo, a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvires estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emanuel. 80. A festa. Era homem de meia idade. Chamava-se Frederico Manuel de Ávila. Comerciante progressista. Espírita há 2 lustros, buscava pautar a existência pelo evangelho renovador. Contudo, era sempre afobado. Raro se detinha para examinar um problema maior. Impaciente. Precipitado. Febricitante. Várias vezes fora admoestado para reduzir a marcha da própria vida. Amigos aconselharam. Espíritos advertiram. Tudo inútil. Certo dia, demorando-se mais no escritório, voltou ao lar, quase noitinha, acelerado como de hábito. De posse da chave, abriu a porta e entrou. Percorria o corredor para chegar a uma das salas, quando nota um vulto caminhando para ele, a toda pressa, na penumbra. Surpreendido e amedrontado, ante a figura estranha, julgou-se à frente de algum amigo do alheio e volveu sobre os próprios passos, em corrida aberta. Na fuga, porém, tropeça num canteiro do jardim e cai, gritando, estentórico. Os gritos atraem vizinhos, pressurosos, que o encontram desmaiado. É conduzido ao hospital próximo. Frederico fraturara uma perna. Mais tarde, volta a casa com a perna engessada. Na intimidade da família, foi compelido a lembrar-se de que aniversariava naquele dia. E tudo ficou esclarecido. Como se demorasse em serviço, os parentes quiseram surpreendê-lo no trabalho, verificando-se o desencontro. A esposa e os filhos, para recepcioná-lo alegremente, em festa íntima, alteraram as disposições dos móveis do interior da casa. E só então pôde compreender que o vulto, que o assustara, era ele mesmo refletido no grande espelho da parede da sala de jantar que fora mudado de posição. Hilário Silva. 81. História de um pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões,
tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava, agora, de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo, que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem, em verdade, prosseguiu o informante trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela, que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse, ainda, o instrutor deste um pão a uma criança é. Essa criança te agradeceu, impressa ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava, sorridente, nos braços, mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a benção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. 82. Nem castigo nem perdão. O espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois, com ele, os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. É realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem. É criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro. É júbilo que já existe. A morte não é santificação automática. É mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo, apenas. É ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência e, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente,
Entradas e saídas em planos de vida eterna. André Luiz. 83. Nossos irmãos. Um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas, na verdade, foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma, que se